Deus queimou no meu coração uma palavra que a gente vai começar a construir hoje. Quero ver se consigo terminar ela. Abra comigo Jeremias capítulo 18, bem conhecido esse texto. Aleluia. Jeremias capítulo 18. Glória a Deus. Quarta-feira eu falei algo muito interessante. Eu disse que Deus ele sempre nos responde da forma que nós esperamos. Isso é um fato que a gente vive, irmão. Jeremias capítulo 18 fala que o Senhor fala, Jeremias fala para ele assim, Jeremias 18, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, vá à casa do oleiro. E ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalhador com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele refez, moldando outra vez o vaso de acordo com a sua vontade. Eu acho interessante esse texto também, que ele também a respeito do vaso e do barro na mão do oleiro, onde o Senhor está dizendo, eu vou falar com você em um lugar, e nesse lugar vai estar acontecendo um trabalho. E a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor e ele se dispôs a obedecer aquilo que Deus disse. Então ele vai, quando ele chega lá, ele se depara com aquele oleiro fazendo o barro sobre a roda, mas o barro, o vaso que ele estava fazendo, ele se quebrou. Ele retomou a fazer. Algo que Deus tem colocado no meu coração é que quando somos remodelados, reconstruídos, a matéria-prima é a mesma. Quando a gente é remodelado, reconstruído, a matéria-prima é a mesma, o barro é o mesmo. As marcas do passado, os pecados, as transgressões, ele não lembra mais. Ele refaz tudo e imprime em nós as suas digitais. Quando ele está nos refazendo, queridos, também, isso é lógico. A Bíblia deixa bem claro que quando aquele vaso se quebra, quebra entre as mãos do oleiro. O que me chamou muita atenção aqui é que essa deformação aconteceu entre as duas mãos daquele que estava fazendo. Então, quando ele retoma a fazer, ele faz imprimindo em nós as suas digitais. Então, é um Deus presente, mesmo que a vida de vez em quando, amém, há algumas certas armadilhas onde a gente é deformado. Eu tenho falado algumas vezes, isso eu tenho comentado em alguns lugares com alguns, eu disse, eu acho que a única forma de nós estragarmos o plano perfeito de Deus, e não tem outra forma de estragar o plano perfeito, é a rebeldia. Você só estraga o plano perfeito de Deus sobre a tua vida com a rebeldia. Sabe, existe um cuidado de Deus geral por sua criação. Quero que você fique atento, porque é algo que Deus tem colocado no meu coração sobre o amor, esse amor de Deus, que Ele não discrimina, mas abraça a todos, dando a todos uma oportunidade de conhecê-lo. A Bíblia diz o que em Mateus capítulo 5, 45? Que o sol nasce para o justo e para o ímpio, que a chuva vem para os bons e para os maus. Então existe um amor de Deus, que não é, amém, que não destrói, mas que abraça, e que abre a oportunidade para que todos possam conhecê-lo. Nós não amamos como Deus amou, isso é fato. É impossível, amém, nós termos esse tipo de amor do Senhor, porque essa nossa natureza caída, muitas vezes controlada pelo ego, não faz a gente amar como Jesus amou. Então, nossos amores têm limites, o nosso amor tem prazo de validade, o amor do Senhor não tem prazo de validade. É impossível o amor do Senhor sofrer mudança. O nosso sofre, por quê? Porque nós somos almáticos, sensíveis, magoáveis, não MacGyver, magoáveis. Então, nós temos prazo de validade. Basta só tu, Jefferson, pisar no meu calcanhar, eu já te odeio. Mas o Senhor não. O amor dele não se limita também, queridos, dentro de um fator comum. É sobrenatural. Alcança o perdido e aqueles que dizem que são nossos inimigos. Extrai de nós uma lição moral. Nós, quando não entendemos no completo amor de Deus, nos sentimos desconfortáveis. Por quê? Em partes. Nós odiamos aquilo que Deus ama. Mas eu vejo um Deus presente, cuidando da sua criação.
Porque a Bíblia fala, queridos, deixa bem claro que o vaso que estava entre as mãos do olheiro, amém, perdeu a sua forma. Mas ele retomou a fazer de acordo com a sua vontade. Então, o que nós devemos ter na nossa consciência é que nós devemos continuar nesse caminho, que é entre as mãos do Senhor. Porque Ele vai prestar cuidado quando algumas coisas na nossa vida vai nos deformando. Ele vai nos fazer novamente, imprimindo em nós as suas digitais. Então Ele refaz tudo, imprime em nós a sua digital. Então eu acredito que a vida em paz é muito maior do que aqueles momentos que nós estamos vivendo, de somas de momento, porque uma vida que nós temos, sendo cuidado entre as mãos do Senhor, como um vaso, é maior do que os momentos que nós vivemos. Porque, como eu disse, a gente está aqui hoje no nosso presente, acumulado de fazeres, sendo que o nosso futuro já está pronto. A nossa eternidade já está escrita. Eu tenho falado um tempo atrás, eu fiquei me questionado a respeito disso. Da onde vem nossos questionamentos? O questionamento é só uma resposta também, é um fragmento da nossa natureza caída. Nossos questionamentos ao Senhor são o quê? São respostas que nós estamos dando, é um fragmento nosso de uma natureza caída, que não confia totalmente naquilo que Deus disse, naquilo que o Senhor liberou sobre nós. É como eu tenho falado um tempo atrás, parece que aqui a força é sobrenatural, mas quando a gente sai daqui, parece que a força é tirada, roubada de nós. Eu acho interessante que a palavra do Senhor, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa. A palavra de Deus sobre a nossa vida, ela sempre vem acompanhada de alguma coisa, irmão. Ela nunca vem vazia. A palavra do Senhor, ela não vem para melhorar você, irmão. Presta bem atenção. A palavra do Senhor não quer melhorar você. Na verdade, a gente tem que tirar esse negócio de que Deus vai nos proporcionar um ambiente melhor todos os dias. Na verdade, não. Uma coisa que eu aprendi nessa jornada, ainda eu aprendo. Esse dia eu estava lesionado, não tinha pregado ainda, né? Foi quarta-feira. Irmãos, deixa eu testemunhar aqui para vocês. Eu, irmão, cheguei em casa domingo depois de ter pregado aquela palavra do justo. Quem lembra daquela mensagem? Pregação do justo. Chego em casa, irmãos. Aí o carro estragou, o carro de trabalho estragou, eu fui empurrar o carro. Empurrar o carro assim, preguiça de ligar, né, gente? Fui dar uma de Hulk ali, fui empurrar o carro um pouquinho, tem uma subidinha, só para tirar um pouco da garagem, para poder guardar outro carro. Eu pensei, vou abrir a porta aqui, vou dar uma empurradinha aqui, vai. Aí, nunca faço exercício, né, irmão? Saí da casa. Só tô lendo. Enfim. Eu fui empurrar ali, mano. Quando eu fui empurrar o carro ali, a perna fez assim, estrala assim. Pô, eu fiquei com a batata da perna, parecia um cupim. Que esse tamanho assim, irmão? Já não botei o pé no chão assim, né? Aí já falei com a Dedé, mãe, tu vai ter que ir de Uber. Eu deitei no sofá, não botei o pé no chão e eu comecei a dizer, meu Deus, cara, que dor que eu estava sentindo. Uma irmã colega conosco porque eu trabalho com essa questão da massagem. Eu liguei para ela e disse, não, por favor, me ajuda aqui, que eu estou com a minha perna aqui. Eu acho que saiu uma coisa do lugar aqui. Ela veio e começou a fazer massagem na minha perna, piorou a perna, irmão. Porque eu não devia ter feito massagem, eu devia ter falado com os jogadores aposentados dessa casa. Os veteranos, o Júnior. E até tem uma questão muito interessante, que quando eu falei com o Júnior, irmão, parecia que o Júnior tinha conversado com o médico. Porque o Júnior falou exatamente o que o médico disse. Ele até brinquei com a Déia, ainda temos uma questão que eu disse, o Júnior falou até que ele quer falar com o Júnior é médico. Mas não, mas o Júnior falou exatamente. É jogador, que ele ficou no Bahia. Aí... legal. Glória a Deus. E eu, mano, já vou perdendo a... Estou testemunhando, né? Depois a gente volta aqui. E eu fiz uns questionamentos a Deus, né? Eu simplesmente me silenciei. E o irmão da igreja disse para mim assim, talvez a gente já está com a nossa cultura, na nossa consciência, que a gente sabe que não podemos reclamar. Talvez já seja normal isso aqui. E ficou muito difícil as semanas para mim não poder andar. E a Déia só dizendo, eu vou cuidar de ti. Eu vou cuidar de ti. Mas como a gente fica meio fora, assim, em parte, né, quando a gente se machuca. E aí um pastor aqui da casa disse ainda, aquele pastor bem crente, Jacó, ele tocou na coxa.
Acho que ele saiu até, né? Mas eu fiquei pensando, né, para Deus, eu disse, meu Deus, eu sou um vaso, e estou entre as mãos do Senhor. Sabe o que me saltou, queridos? Foi Isaías. Isaías, deixa eu ver se eu acho aqui para compartilhar com você. Abra comigo Isaías 45, porque aqui tem um questionamento, né, que o barro faz ao olheiro. Talvez esse questionamento são coisas que a gente traz no nosso dia a dia quando a gente está desconfortável com aquilo que Deus ainda não fez. Alguém faz isso? Acho que todos nós temos essa inclinação de questionar o que Deus não fez. Ou a gente diz, por que eu sou assim? Jesus, por que você permitiu que fosse assim? Isaías 45, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Isaías 45, 9 diz, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Eu acho interessante isso aqui, porque isso é um grande questionamento quando nós levantamos, quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que nós queremos. Parece que a gente está dentro desta roda, onde nós estamos entre as mãos do olheiro, e está acontecendo uma forma dele trabalhar em nós, mas qualquer descuido nosso, nós saímos do centro desta roda e a gente acaba sendo deformado. E não tem a ver com a mão do olheiro, não saber o que está fazendo, tem a ver conosco de sair da direção daquilo que ele nos colocou. Então eu acho interessante, porque nós muitas vezes estamos incluídos nesse texto. Acaso o barro pode questionar o que você está fazendo? Porque nós muitas vezes chegamos nesse ponto central da vida, que a gente questiona o que Deus está fazendo. Então todo questionamento, que é fragmento da natureza caída, é uma incerteza que é familiar do chão da escolha, que nasce porque a gente questiona. Será que porque num todo a gente não sabe que o plano dele é perfeito? Nossos questionamentos nos afastam de Deus. Trabalha aqueles no nosso coração e gera em nós incredulidade. Então a palavra que o Senhor libera sempre está acompanhada de alguma coisa para o seu recipiente. Escute, a palavra que o Senhor libera está sempre acompanhada, queridos, amém? De alguma coisa para o seu recipiente. Abra comigo, Jeremias capítulo 19. Não, Jeremias não, Salmos capítulo 18, desculpa. Salmos capítulo 18. Aleluia. Sabe que eu pegando aqui, queridos, também entendendo que há uns questionamentos que nós levantamos sobre o trabalho de Deus no nosso presente ou na nossa vida. Esses questionamentos que realmente estão denunciando que é a nossa falta de confiança, de estabilidade naquilo que Ele já liberou, que é a fé. Eu falei assim, Jesus, por que você permitiu que fosse assim? Isaías 45, versículo 9. Aleluia, glória a Deus. Isaías 45, 9 diz, ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, você não tem mãos? Eu acho interessante isso aqui, porque isso é um grande questionamento quando nós levantamos, quando alguma coisa não está de acordo com aquilo que nós queremos. Parece que a gente está dentro desta roda, onde nós estamos entre as mãos do olheiro, e está acontecendo uma forma dele trabalhar em nós, mas qualquer descuido nosso, nós saímos do centro desta roda e a gente acaba sendo deformado. E não tem a ver com a mão do olheiro, não saber o que está fazendo, tem a ver conosco de sair da direção daquilo que ele nos colocou. Então eu acho interessante, porque nós muitas vezes estamos incluídos nesse texto. Acaso o barro pode questionar o que você está fazendo? Porque
nós, muitas vezes, chegamos nesse ponto central da vida, que a gente questiona o que Deus está fazendo. Então, todo questionamento, o que é fragmento da natureza caída, é uma incerteza que é familiar do chão da escolha, que nasce. Porque a gente questiona. Será que porque num todo a gente não sabe que o plano dele é perfeito? Nossos questionamentos nos afastam de Deus. Trabalha aqueles no nosso coração e gera em nós incredulidade. Então a palavra do Senhor libera sempre está acompanhada de alguma coisa para o seu recipiente. Escute, a palavra do Senhor libera está sempre acompanhada, queridos, amém? De alguma coisa para o seu recipiente. Abra comigo, Jeremias capítulo 19. Não, Jeremias não, Salmos capítulo 18, desculpa. Salmos capítulo 18. Aleluia. Sabe que eu pegando aqui, queridos, entendendo que há uns questionamentos que nós levantamos sobre o trabalho de Deus no nosso presente ou na nossa vida. Esses questionamentos que realmente estão denunciando que é a nossa falta de confiança, de estabilidade naquilo que Ele já liberou, que é a fé. Eu falei um tempo atrás, só para a gente aqui, por favor, não quero bagunçar a tua cabeça, tá? Eu acho que a última palavra que eu liberei, que eu falei sobre a razão. Cara, a razão e a fé, ela andam juntos. Escute o que eu vou te dizer. Tá? Não existe uma razão sem fé. A fé precisa da razão e a razão precisa da fé. Mas escute o que eu vou te dizer. Escute bem, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Queridos, há uma perfeição naquilo que Deus fez. Então, olha só como é interessante. Salmos capítulo 18, o versículo 30. Salmos 18, 30. Salmos 18, 30 diz assim, ó. Esse é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Ele é um escudo para todos aqueles que estão se refugiando nele. Escute, este é o Deus cujo caminho dele é perfeito e a palavra é completamente genuína. Junto com a sua palavra vem, queridos, amém, o que é genuíno. Toda a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, que ela nunca está vazia, ela tem sempre algo para colocar dentro do recipiente. A palavra do céu vem para o seu recipiente, que é eu e você. O caminho do Senhor é perfeito. E a palavra dele é comprovadamente genuína. Então, sempre que a palavra que o Senhor está liberando sobre o recipiente, ela é perfeita para completar, amém, aquilo que ela tem de propósito sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, escuta o que eu vou dizer, muitas vezes nós queremos ter razão. E uma razão, escute o que eu vou dizer, existe uma razão a qual você não pode se apoiar. Qual é a razão? A razão é sobre a tua própria consciência, que não está fundamentada na palavra. Não existe razão sem palavra. Não existe razão sem fé. Toda razão sem fé é impulso para proteger o teu ego. A fé, ela impulsiona a razão, ela ilumina a razão. Ela dá força à razão. Por quê? Porque nós chegamos nesse lugar. Eu vivi isso, mano, esses dias, irmão. Tu chega naquele lugar que você acha que você tem razão. Escute, toda razão, amém, que não está sendo iluminada pela fé, só vai proteger o teu ego. Não tem base. Então não se apoia. Abra comigo Isaías, capítulo 19. Isaías capítulo 19, eu quero ler com vocês. Isaías é um Salmos, eu não sei porque eu estou com Isaías na cabeça. Salmos capítulo 19. Se eu estou com um livro na cabeça, porque eu tenho que ler bastante esse livro. Glória a Deus.
Salmos capítulo 19, versículo 7 diz assim, ó: a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma. Olha, ela nunca vem vazia. A palavra do Senhor nunca está vazia, ela está sempre acompanhada de alguma coisa para fortalecer o recipiente que recebe. Mas vem muito da nossa posição, amém, incluir valor à palavra que nós recebemos. Princípios e valores, nós vamos realmente alimentar realmente aquilo que mais valorizamos em nossa vida. A palavra nunca vem vazia, ela vem sempre acompanhada por alguma coisa para fortalecer o recipiente. Lembra da semente? Quem é que lembra da semente? Lembra? Beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e boa terra. Não tem a ver com a palavra, tem a ver com o solo. Lembra? Estão comigo aqui, irmão? Então tem a ver com o solo. Eu não sei que solo que você estava no domingo passado aqui. Eu não sei que solo que você está aqui hoje. A palavra ela é perfeita. É o recipiente, irmão. Amém? É o solo. Sabe o que Deus trouxe? Isso que queimou no meu coração, saltou no meu espírito. A lei do Senhor é perfeita e vigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. A palavra sempre vem acompanhada. Irmãos, isso é algo que Deus trouxe no meu coração, porque eu entrei em alguns questionamentos com Deus. Alguém já entrou em crise assim, de vez em quando? Só eu. Está tudo perfeito, que incrível. Nós entramos em crise diversas vezes com aquilo que, amém, Deus não faz. Eu já falei isso aqui, já estou escrevendo um pedaço sobre isso, o coração que não sabe lidar com o silêncio. A gente fica louco quando Deus não fala alguma coisa, a gente precisa ouvir, vamos atrás do profeta. Alguém precisa falar alguma coisa, que se eu estiver certo ou errado, eu preciso saber. Mas quando o Senhor me trouxe isso no meu coração, que a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, Deus está dizendo que quando nós aplicamos valores à palavra dele, o recipiente acaba se tornando forte e valioso. E capacitado, amém, com sua palavra para lidar com aquilo que a vida vai apresentar. Porque, irmãos, tudo que nós vamos vencer na vida é por meio da palavra, e isso a gente sabe, não é? Já deu aqui. Mas o fato é que tipo de palavra nós estamos usando para lutar as batalhas da vida. Diversas vezes estamos usando as palavras que estão o quê? Fundamentadas em cima das nossas emoções, em cima de uma razão que não é, amém, levada pela fé e nem iluminada por ela. Nós vamos vencer, amém, aquilo que a vida está apresentando a nós com a palavra, porque assim a gente já está automaticamente dizendo que a nossa posição continua estando no centro da vontade de Deus. Entre aquelas rodas, existem mãos que estão segurando. É Deus no presente, nos protegendo e dizendo: andai pela minha palavra, porque esse é o caminho perfeito. Então eu acho muito interessante sobre isso aqui. Escute, é uma palavra perfeita, amém, aonde os imperfeitos estão andando. É uma palavra perfeita de Deus, aonde as imperfeições estão andando. Então não é um evangelho se moldando a um padrão que nós queremos. É Deus nos moldando para caber dentro de um evangelho perfeito. E diversas vezes nós estamos escutando uma mensagem na sua totalidade, nos livrando o quê? Das nossas responsabilidades, que é o quê? Cumprir com aquilo que nós falamos a Deus. Aonde o nosso caráter é forjado. Precisamos continuar entre as mãos dele, porque esse é o caminho perfeito. Esse é o caminho perfeito. E quando nós estamos aqui, queridos, amém, no centro da vontade de Deus, amém, respondendo com a nossa consciência que Deus é presente, por meio da palavra que nós estamos declarando, escute o que eu vou te dizer, a fé ela vai se recusar a entrar em pânico. A fé ela se recusa a entrar em pânico. Porque nós ganhamos uma consciência, amém, alimentada pelo Espírito de Deus, que nós não vamos ser mais vítimas ou refém dos maus dias. Porque se o mau dia, que não pode ser, amém, tirado, extraído, não pode ser eliminado, ele precisa ser vivido conscientemente, evitando ele. Então não seja refém ou vítima dos seus dias maus. Porque você permanece dentro do centro da vontade de Deus, continua no meio da roda, então, entre as mãos do olheiro. Porque se dependente, se você perder
algum tipo de forma, porque você vai pegar um caminho diferente. Entre as mãos dele você vai perder a sua forma, mas ele está ali, controlando você, para refazer você novamente e implantar em você as suas digitais. E quando eu entendo isso, é algo que Deus soltou no meu espírito, ele disse que a situação que você está sempre é moldada pelo significado que você dá para ela. Porque, escuta, irmão, isso aqui é base para nós todos crescermos, amém? Na graça e no conhecimento de Deus. Uma coisa eu sei, irmãos, quando nós estamos inseridos no plano, entendendo que esse plano de Deus, amém? E que tudo está dentro do controle do Senhor. Escute uma coisa, se o nosso caminho não são tirados dos obstáculos, Deus capacita você a vencer os obstáculos. Então, independente do caminho que você estiver andando e dos obstáculos que se apresentar para o teu caminho, se Deus não fazer uma intervenção no teu caminho, Deus muda você nesse caminho. Você não é o mesmo no caminho. Porque tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é perfeito. Deus não fez nada. Meu Deus, essa semana Deus, o Senhor tem que modificar, o Senhor tem que mudar o meu caminho, o Senhor tem que fazer alguma coisa. Mas e se Deus não fizer nada? Significa que Deus é improdutivo ao cuidado dele por nós? Não, irmão. Porque se Ele não mudou os obstáculos do nosso caminho, Ele nos capacitou para passar por esse caminho. Isso que importa. E Deus trouxe ao meu coração. A situação que você está é sempre moldada pelo significado que você dá para ela. Você tem autoridade para atribuir, amém, significado a cada experiência de vida. Você tem autoridade para fazer isso. Nós, em parte, não temos total poder para mudar o caminho, mas nós podemos mudar a nossa forma de pensar em meio a esse caminho que nós estamos andando. Porque Deus ele tem todo o poder, toda a autoridade para mudar os nossos caminhos, amém? Para tirar o obstáculo do nosso caminho, para amanhã fazer uma reviravolta na tua vida. Mas mesmo se Deus não fizer uma reviravolta, não fazer uma intervenção divina no teu caminho, você será perfeito nesse caminho. É no caminho que a gente é moldado se o Senhor não muda os nossos obstáculos. A gente pode dizer, Deus, se o Senhor não tirou o obstáculo do meu caminho, é certo que nesse caminho eu vou aprender. Isso é base. Deus trouxe no meu coração, é você que vai dar autoridade. Você tem autoridade para botar significado a cada experiência de vida que você está vivendo, porque você está entre as minhas mãos. E você denuncia pela tua posição, pelas suas declarações. Então você tem autoridade para atribuir significados a cada experiência que você está vivendo. Você tem autoridade para isso. Esse é o Deus que nós vivemos. Esse é o Deus que nos ama. Eu gosto muito do que eu falei com você, Isaías, capítulo 33. Acho que é 33 aí. Deixa eu... Acho que é revela, Deus me revela. Acho que é 33. Me diz algum também agora, fresquinho do céu. Aleluia. Isaías capítulo 33, no versículo 2, diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Isso aqui foi o que me saltou esses dias no meu coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força a cada manhã, nossa salvação na hora do perigo, na hora da angústia. Deus cuida da gente, amém, irmãos? Você está sendo cuidado por Deus. Você já viu abraço falar? Abraço não fala, você sente, amém? Glória a Deus. O abraço não tem a ver com, não vem acompanhado de palavras. Mas no abraço você se sente amado. E Deus trouxe ao meu coração que em partes de silêncio,
que Ele está nos promovendo, é um abraço silencioso que Ele está nos dando. Porque se Ele abraçar, Ele não precisa dizer palavra nenhuma. Mas pastor, por onde Ele me abraça? Por sua palavra. Por quê? Porque é o imperfeito andando no caminho perfeito. Então mesmo que o abraço dele não saia com palavras, entre as mãos deles eu sei que eu estou sendo cuidado, porque o nosso Deus é um Deus de presença. Ele é presente em tudo, em todos os momentos da nossa vida. Esse é o Deus. Cuide muito bem, eu quero realçar aqui, eu quero relembrar você. Cuide muito bem, que quando a gente está naquele caminho onde os obstáculos estão se apresentando, o que nós queremos é questionar. Questionamento é fragmento da natureza caída. E o que nós mais queremos também muitas vezes é ter razão. Não queira ter razão sem fé. A fé ela precisa impulsionar a tua razão. Senão não está, amém, fundamentada na palavra. Razão sem fé é ego protegido. Porque eu estava bem nesse lugar, eu dizia, eu queria ter a razão de questionar, e aí a gente questiona, mas o que eu estou fazendo de errado para isso ter acontecido na minha vida? Em parte, com todo respeito, mas você tem que falar, não vai aplicar e não atribui a Deus, ao diabo, suas faltas de responsabilidade. Deus não nos fez andar nesse caminho perfeito, amém, para que nós viéssemos questionarmos, mas sim obedecer. Porque independente de que esteja acontecendo, o caminho é perfeito. E se o caminho não for perfeito, você receberá do Senhor, amém, a perfeição para andar nesse caminho. Então não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, continue. Você é um recipiente que recebe uma palavra e ela nunca está vazia, sempre acompanhada de fé para iluminar o teu caminho. Esse é o Deus do presente. Esse é o Deus que cuida de nós. Eu disse, Deus, mas como que aquele vaso em suas mãos, ou na mão do oleiro, perdeu a forma? Simplesmente porque ele saiu do centro da roda. Mas continua entre as mãos. E é aí que Deus nos batizou com isso. Porque a graça simplesmente nos libera, amém, um favor imerecido para andarmos de acordo com aquilo que Jesus mandou a gente andar. Esse favor de Deus, essa graça de Deus que nos capacita. Sabe como você vence os dias difíceis? Com a palavra de fé. Sabe como você supera eles? Com a graça. Aquilo que Deus colocou sobre você. Você é um recipiente que recebe uma palavra e ela nunca vem vazia. Então o limite do homem é a oportunidade de Deus. Amém? Vamos colocar de pé.